Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano. Boa noite, você que acompanha toda quinta-feira conosco aqui na Web TV São Caetano, o programa Café com Fatos, mais uma vez, mais uma edição ao vivo aqui no ar, falando dos principais temas da política da região. E já adianto aqui, hoje nós vamos falar tudo a respeito de São Caetano, até porque a manchete de todo o noticiário da política regional advém de São Caetano do Sul. Terça-feira, a primeira sessão do ano, já uma sessão bastante polêmica, um imbróglio envolvendo as comissões, e hoje nós vamos trazer aqui quem participou diretamente, vai contar mais do que aconteceu na última terça e, claro, com toda essa possibilidade até de recorrer à justiça, quais serão os próximos passos para definir esses dois grupos temáticos importantes, Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento. Para quem não conhece, as comissões são os grupos que avaliam previamente todo o projeto quando chega na Câmara, antes de ser apreciado em plenário, ele passa por esses grupos no intuito de ter um parecer que depois é submetido ao plenário. Mas antes, quero apresentar aqui o jornalista competente Anderson Afonso, que sempre está aqui conosco na jornada, e aliás, eu até pedi desculpa porque na semana passada não estive presente aqui, mas estava numa pauta externa, mas o Anderson, como de costume, segue com grande protagonismo no programa. Anderson, boa noite, obrigado. Fala, Leandro, tudo bem? Grande abraço para você, para todos que nos assistem nesse momento, é um grande prazer estar de volta aqui. Perceberam, né? O Leandro voltou, mudou o esquema aqui, mas nós estamos tomando café do mesmo jeito, estamos convidando você que nos acompanha a tomar um café conosco. A Câmara de São Caetano protagoniza muito debate, protagoniza tudo relacionado à política regional, que há muito tempo não acontecia, né? Começou com a eleição para a mesa diretora, com a presidência e tudo mais. Então nós estamos iniciando, vamos dizer, a segunda metade aí dessa legislatura, com muitas emoções, muitos temas para a gente discutir. Mas eu quero convidar você que nos acompanha a participar de tudo isso. Você é fundamental aqui para a gente. Você pode mandar a sua pergunta, crítica, reclamação, sugestão, pode dar a sua opinião sobre tudo que é discutido aqui. Você entra no nosso portal, aqui na Web TV São Caetano, diretamente manda a sua mensagem, pode também pelo Twitter e pelo Facebook, além da novidade agora desse ano, o WhatsApp, o 945647884. Repetindo, 945647884. Mande mensagem em tempo real para a gente aqui no Café com Fatos, para a gente debater aqui com os nossos convidados. Por favor, apresente quem está conosco, Isso, e é isso mesmo, Anderson, no plural mesmo, convidados. Você está acostumado toda semana com um entrevistado especial, hoje temos dois, e por isso essa disposição diferente aqui, esse layout diferente para você que está acostumado e acompanha o Café com Fatos. Recebemos dois vereadores de São Caetano, quero já aqui apresentar Pio Mielo, vereador pelo Partido dos Trabalhadores, mais uma vez abrindo espaço na agenda, está aqui conosco atualizando as informações. Boa noite, Pio, obrigado pela presença. Obrigado, Leandro, obrigado, Anderson. Obrigado, internautas que doam a gentileza e a paciência em nos ouvir e nos ajudar nesse debate sobre a política da cidade e da região. Isso, e da mesma forma recebemos aqui vereador pelo PMDB, todo mundo conhece como Roberto do Proerd, então vou chamar já de Roberto do Proerd. Roberto, boa noite, obrigado pela presença. Bom, boa noite a todos, é um prazer imenso estar aqui para estar colaborando com um debate bem agradável. Eu acho que vai ser bem produtivo esse papo aqui, juntamente aqui com as pessoas que estão nos acompanhando. Sem dúvida alguma, e a gente comentava até, né, Anderson, acho que não tem como partir de um questionamento diferente. Tudo caminhava para um consenso para a sessão da última terça-feira. G8 e G11, os dois grupos que se formou na casa a partir da eleição da mesa do ano passado. Um indicaria a Comissão de Finanças, outro indicaria a Comissão de Justiça, e aos 49 do segundo tempo, parece que tudo que foi conversado caiu por terra, houve a disputa de chapa e o G11 acabou prevalecendo pela maioria numérica que tem no plenário. Pio, o que faltou para selar efetivamente essa aliança e esse consenso, pelo menos no que tange as comissões? Primeiro, esta Câmara, no conjunto dos seus vereadores, os 19 vereadores que compõem este legislativo, desde o primeiro dia desta legislatura, desde 1º de janeiro de 2013, já se mostrou uma Câmara diferenciada, com 19 vereadores que detêm opiniões, que têm atividade na cidade, que são protagonistas dos seus respectivos partidos. Então, os 19 vereadores, desde o início, mostrou
que teríamos uma legislatura diferenciada, né? Ora com opiniões mais críticas, ora com opiniões mais distintas, mas a Câmara protagonizou nesses 2 anos que antecederam já um debate, um preâmbulo do que iria acontecer agora. Eu acredito que essa história de G11, G8 é bom para o jornalismo, é bom para o político, mas não é bom para a cidade. Nós tínhamos a pretensão de criarmos 2 comissões mistas, do ponto de vista que houvesse uma composição de vereadores técnicos em cada uma das comissões. Um equilíbrio. Um equilíbrio, não apenas de posicionamento político, mas de capacidade técnica. Eu, por exemplo, vocês conhecem, alguns internautas conhecem a nossa formação acadêmica, eu venho da área de exatas, matemática, especialista em finanças, eu me sentiria muito à vontade na Comissão de Finanças e Orçamento, para discutir a viabilidade orçamentária dos projetos. Na composição, a gente acabou sendo indicado à revelia para a Comissão de Justiça e Redação. E eu entendo que há outros colegas, o Roberto, por exemplo, com capacidade para este desenvolvimento de trabalho mais aprimorado que o nosso. E a gente, com muita humildade, com muita tranquilidade, declinou desta indicação. A Câmara voltou em nosso nome, escolheu o nosso nome, o meu nome, para participar da Comissão de Justiça, o que eu entendo que não seria correto para o andar dos trabalhos. Então a gente renunciou muito mais por esse viés técnico. É claro que há disputa. É lógico que hoje há uma composição de forças que vai exigir muita habilidade, muito diálogo do secretário de governo, que já mostrou extrema competência em apenas 20 dias de trabalho, porque em apenas 20 dias desenhou um acordo, uma composição, que não foi possível aí na reta final, talvez por essas opiniões, é difícil você conciliar 19 opiniões diferentes, mas já mostrou competência. Mas também há de ter habilidade do legislativo, partindo do presidente eleito, que deverá ter aí uma postura de estadista, compondo os partidos, compondo os grupos políticos, para que a cidade não perca. Eu acho que o grande derrotado deste imbróglio foi a cidade, porque hoje a gente tem um impasse, as comissões de fato elas não estão constituídas da maneira que devem ser feitas, então isso atrasa os trabalhos. Eu acredito que deva haver um exercício, uma habilidade política de todas as forças, governo, legislativo, para se buscar um consenso. A própria eleição corre o risco de ser feita de novo, via justiça? Como é que vocês estão vendo tudo isso? Depois quero ouvir o Roberto também, Pio. É difícil, eu não detenho hoje um parecer. O nosso regimento interno ele é muito claro. Ele obriga que as comissões precisam ter exatamente 5 vereadores, respeitando as proporcionalidades partidárias. Hoje nós temos uma Câmara com 19 vereadores, 5 do chamado G11 fazem parte da mesa diretora, na verdade 4, mas provavelmente um quinto será eleito para terceiro secretário já na próxima terça. As outras 10 posições para as comissões deverão ser negociadas com os demais vereadores. No atual momento, cada comissão há apenas 3, porque os 2 vereadores do chamado G8, que foram à revelia eleitos para essas comissões, renunciaram em plenário, protocolaram a renúncia, cada um com seus motivos. Eu desconheço nenhum motivo político de represália, foi efetivamente por não se encontrar dentro de uma composição adequada para que desse o de melhor, então está em aberto. Há alguns juristas que entendem que, se não houver um consenso político, deverá haver nova eleição para a composição de mesa. Há outros entendimentos que o presidente pode à revelia fazer uma indicação, mas você não pode obrigar nenhum parlamentar a participar de algo que ele não queira. Então é um impasse que eu tenho certeza que tanto o jurídico da Câmara quanto a assessoria jurídica de cada vereador dará os seus pareceres, e eu espero que já na próxima terça-feira a gente tenha uma solução razoável, política, serena, para que a cidade volte a andar com o trabalho do Legislativo. Roberto, quero ouvi-lo também. Bom, dentro do que o meu colega Pio comentou, realmente é um fato, eu me sinto muito tranquilo e muito à vontade, diante dos meus colegas parlamentares, de ter me escolhido para fazer parte de uma comissão. Porém, eu tinha um desejo de fazer parte da Comissão de Justiça e Redação, até também pela minha formação, vendo a área de pedagogia, a área de segurança, onde eu tenho um pouco mais de conhecimento. Não tenho a mesma habilidade que o meu colega Pio na área de finanças, teria muitas dificuldades ali, e por uma questão de estudo
eu que realmente queria ficar na justiça. Por isso que me posicionei. Sei que o presidente vai ter uma dificuldade muito grande para estar compondo novamente aí, caso ocorra a semana que vem. É um trabalho do próprio presidente, do jurídico, para ver qual a melhor saída, mas é que nem o Pio comentou, quem perde com isso, diante dessa situação, é a cidade, que a gente precisa dar andamento nas comissões, até para que os projetos, quando vir, para ser discutido, ser trabalhado e ser levado em plenário para uma votação que venha a contemplar. Isso, mas até para externar aqui, para o internauta também entender mais de perto o que aconteceu, o sentimento na sessão da última terça, diferente do que aconteceu na eleição da mesa, por parte dos dois grupos, era um sentimento de frustração. Ninguém comemorou o que aconteceu lá. O sentimento dos dois grupos poderia ter saído daqui com um resultado diferente, até porque todo mundo sabe que a falta de comissão atrapalha o andamento, a produtividade da casa. Mas quero já deixar claro aqui para o internauta, nós estamos com 2 integrantes aqui do chamado G8, mas no próximo bloco nós teremos também aqui a participação de quem representa o G11 e é justamente o presidente da Câmara, o Paulo Botura, até para fazer o equilíbrio de ouvir os dois lados a respeito do assunto. E também no próximo bloco nós recebemos agora há pouco uma nota oficial que veio por parte da assessoria do gabinete do senhor Paulo Botura, falando a respeito exatamente do que pode acontecer a partir de agora. Qual que é o imbróglio jurídico? E a partir daí é para a gente comentar exatamente esse ponto, viu, Roberto e Pio? A parte do regimento da Câmara de São Caetano é muito pouco palpável em relação a esse assunto. Ela não delibera muito sobre esse assunto, até porque nunca aconteceu isso antes na história da cidade. Ela só prevê o quê? Em caso de renúncia, destituição, o que for, o presidente da Câmara pede para o renunciante, então no caso o Pio ou o Roberto, poderiam indicar um integrante do próprio partido. No caso do Pio, ele é o único vereador do PT e o Roberto de Jesus tem o colega do PMDB, que é o Dr. Xavier. Poderia fazer indicação. Cabe a quem for indicado também aceitar ou não. Nesse momento, só sobram na casa vereadores que integram o G8, que provavelmente também não aceitariam a indicação. E aí que fica o abstrato da coisa. O regimento não prevê mais nada. Pode ficar sem alguém na comissão? Isso, pode ficar com 3? Não pode? Ou então vamos fazer uma nova eleição. Aí é uma queda de braço de novo, Pio? Eu acho que a presidência remeteu à imprensa uma nota oficial, nota que não chegou para os demais colegas, ao menos em nosso gabinete não foi notificado. Né? A presidência achou por melhor comunicar os jornalistas, comunicar a imprensa e não comunicar os colegas. Então eu já penso que poderia ter tido este cuidado. Do ponto de vista jurídico, se eu tivesse a capacidade de analisar juridicamente, eu aceitaria a Comissão de Justiça. Então eu volto a dizer que eu não tenho este entendimento. A minha interpretação, o regimento é claro, as comissões precisam ter 5 integrantes, mantendo a respeitabilidade por termos 19 vereadores na casa e a proporcionalidade de partidos. Então eu acredito que o jurídico da Câmara, parabéns pelo equilíbrio dos pontos de vista, por convidar o nosso presidente, democraticamente eleito na última eleição, deverá conduzir um caminho para isso. Eu sempre acredito que a melhor condução é a política e não a jurídica, por nós estarmos numa casa de leis, mas iremos respeitar e eu tenho certeza que há de se buscar. Se precisar entrar numa queda de braço, a gente entra, a gente vai discutir, a gente vai disputar aquilo que é melhor para a cidade. O nosso querido camisa 11 Emerson Sheik já disse em outros momentos que não tem medo de jogo difícil. E eu, como bom corintiano, também não tenho medo. Então eu acredito que deveremos gastar toda a energia para encontrar um consenso político. Se não for preciso, a gente toma as medidas jurídicas que forem cabíveis. Aliás, vereadores que participam de um momento histórico em São Caetano do Sul, né? Porque nunca antes na história dessa cidade se viu um embate dessa forma no parlamento, né? Que é bom para a cidade, o embate enriquece. Enriquece, mas precisa ter limites também, né? Limites. Aliás, aproveitando essa conversa, o Marco Antônio, que é aqui de São Caetano, participa mandando pergunta aqui pra gente, pergunta a você se existe a possibilidade de um vereador do G8 migrar para o G11 e vice-versa. O que você Parece acha? Que ontem lá no Fielzão quase teve isso. Ontem eu fui ao jogo do Corinthians e encontrei o meu querido amigo Parra. Que é do G11. Que é do G11, mas a nossa paixão pelo Corinthians nos une, né? Ainda
é apenas um consenso futebolístico e não político. Ninguém conversou ali ou de somar no G9 ou de somar no G12. Eu acredito, como matemático, político, meu amigo Roberto, os números mudam, não é isso não? Então, eu acho que essa matemática de G8, G11, já foi G3, já foi G19, então, na verdade, eu acredito que é G1. Cada vereador ali foi eleito, né, muito bem eleito, para representar os interesses dos seus eleitores e principalmente da cidade. Então, pode haver uma composição futura? Lógico que pode. Né? Por mais 2 anos, essa Câmara ela é do Até porque até o dia 15 de dezembro a composição era 15-4. Exato. Então, é natural. Eu acredito eu espero que a gente caminhe por uma maioria para que se prevê a governabilidade da casa. Eu acredito que os 11 vereadores que se aglutinaram para eleger o presidente Paulo, em contraponto a uma candidatura do governo, tiveram seus motivos para que naquele momento elegesse um presidente. Eu tenho certeza, espero, que não é um bloco que se constitui de oposição, porque a cidade vive hoje um momento delicado de custeio, de finanças, que precisa de um apoio da maioria dos colegas, e o próprio presidente vem declarando na própria imprensa que não pretende ser um presidente oposicionista, tanto que ele se empenhou para um consenso, para encontrar um acordo. Disse reiteradas vezes que a governabilidade não estava ameaçada. E na terça-feira ele se empenhou, ele pessoalmente trabalhou para que houvesse um consenso, não houve possibilidades. Então, essa pergunta do Marco, se pode haver migração, natural. A política é líquida, né? A política não é sólida. Eu espero que a gente tenha no futuro próximo, continue com G11 e G8, só que invertido. G8 passe para G11 e eu ficaria muito feliz. Roberto. Diante de tudo isso que a gente tem nesse cenário, é até interessante, parece que nós estamos numa disputa eleitoral fora da Câmara dos Vereadores. Mas é natural, cada um tem os seus interesses, cada um quer buscar o seu espaço, mas o momento agora não é para dividir, é para somar. E, como já foi dito, se dividir, quem perde é a cidade. É um momento de construir, é um momento delicado, temos 2 anos aí, projetos importantes talvez para vir para a nossa cidade, e que nós temos que estar unidos. É claro que cada um, dentro daquilo que está buscando, faz o seu trabalho. Eu vejo que o presidente aí está com, talvez, no momento, a primeira sessão dele, teve essa dificuldade que talvez não esperava que fosse acontecer, mas aconteceu. Acho que nós temos que caminhar para frente, não podemos voltar atrás daquilo que aconteceu, mas temos que construir. E qual a melhor saída agora, na sua avaliação, Roberto? Seria fazer uma nova eleição? Seria o próprio presidente tomar para si e constituir a comissão, ou deixar apenas 3 dos 5? Qual que é o melhor formato nesse momento? Eu acho que 3 ficaria teria uma certa dificuldade. Nós temos um grupo de 19 vereadores, não seria conveniente, né, até para ter um debate dentro de um projeto, de uma comissão, ter 3 vereadores. Eu acho que tem que ser os 5 vereadores, eu acho que depende muito da habilidade do presidente agora, ter uma discussão jurídica, até mesmo com o governo, se for o caso, para que a gente possa ter uma saída no que diz seja positiva, para que todos possam ganhar. E, como eu disse aqui, volto a repetir, o meu interesse para ajudar a nossa Câmara, o nosso governo, se for a vontade dos colegas, também fica na Comissão de Justiça e Redação. Muito bem. Vamos ler a nota, não? Vamos ler a nota. O Pio falou que os vereadores não receberam, realmente, pelo jeito, então, foi só destinada à imprensa. Então, vou passar para o conhecimento deles e do público que nos acompanha. Então, a nota oficial que foi enviada aqui pela imprensa da Câmara de São Caetano diz o seguinte: em face da eleição das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, ocorrida na última terça-feira, dia 3 de fevereiro, na Câmara Municipal, o vereador Paulo Botura, na condição de presidente da Casa, informa que seguirá o que determinam os artigos 41 e 49 do Regimento Interno, os quais lhe conferem os seguintes poderes. Artigo 41 diz o seguinte: nos casos de vaga, licença ou impedimento dos membros da comissão, caberá ao presidente da Câmara a designação do substituto escolhido, sempre que possível, dentro da mesma legenda partidária, que foi o que a gente disse aqui há pouco. Exatamente. Aí a seguir, artigo 49. As vagas das comissões verificar-se-ão com a renúncia, destituição ou perda de mandato do vereador. O presidente da Câmara preencherá,
por nomeação as vagas verificadas nas comissões, de acordo com a indicação do líder do partido a que pertencer o substituído, que nesse caso só tem mais de um dos 4 que renunciaram, o Roberto do Proerd. O Pio Mielo é o único vereador do PT, o Éder Xavier está sem partido, é o único também, e o próprio Chico Bento, que é o único vereador do PP na casa. E aí termina o texto enviado pela assessoria de imprensa da Câmara de São Caetano, sempre pautado na ética, na transparência de seus atos e na busca pela convivência harmônica entre seus pares, ressalta o presidente que, na função de interlocutor desta casa, procura mediar os conflitos para que o entendimento prevaleça, permitindo assim que se mantenha a ordem e que a Câmara Municipal possa desempenhar o papel que lhe foi conferido. Paulo Botura, presidente da Câmara Municipal. Então, a nota enviada por e-mail, agora há pouco, pela Câmara de São Caetano do Sul. Essa é a nota, Pio. Que só ratifica o que nós já tínhamos discutido. Eu fui notificado a partir da nossa renúncia, e repito, por entender que o meu papel na Comissão de Finanças seria muito mais relevante do que na Comissão de Justiça, ao contrário do posicionamento do nosso querido Roberto, para eu indicar um sucessor, mas eu acredito que por só ter um vereador do PT, eu não posso fazer isso. Eu tenho certeza que o Ricardo, que foi meu suplente, adoraria muito que eu indicasse, mas isso vai ser na próxima legislatura. Não é possível. Não é possível. Então eu acredito, aí é o trâmite legal, né, eu fui notificado, já fiz a resposta para a presidência, que eu não tenho indicação para fazer. O presidente, à revelia, ele provavelmente indicará, porque aí é a matemática. São provavelmente 5, já são 4, mas deverá chegar 5 vereadores do G11 na mesa diretora. De 11 tira 5, sobram 6. Dos 6 que sobraram, 3 já estão em cada uma das comissões. Obrigatoriamente, os outros 4 deverão vir do G8, dos quais 4 já renunciaram. Irá fazer um convite aos outros 4. Se os outros 4 aceitarem de bom grado o convite, o impasse está resolvido. Se os outros 4 também, por quaisquer motivos, não entenderem ou não aceitarem, volta a estaca que hoje está presente. Então eu acredito, nosso presidente, de fato, ele tem um perfil conciliador, vai buscar um consenso, vai gastar toda a energia possível para tentar encontrar um denominador comum. Acredito que tanto o presidente quanto o secretário de governo devam já terem se encontrado, ou deverão se encontrar nos próximos dias para tentar encontrar esse ponto mediano, mas se não encontrar, pelo que os 2 artigos mesmos relatam, fica o imbróglio ainda em aberto. Então, se não encontrar uma solução na política, aí é o jurídico que vai ter que dizer a quantas anos. A certeza que eu tenho é que com 3 não pode. Isso. Entendeu? Com 3 teria que fazer uma mudança no regimento interno, precisaria de 2/3 da Câmara, e aí voltaríamos num outro impasse, porque e o não presidente vai usar as atribuições dele que ele para cabe. tomar aquele Eu acho que é um jogo democrático, é um jogo correto, faz parte da vida política. A gente assiste isso no Congresso, na Assembleia. Para São Caetano é uma novidade, mas para várias outras câmaras não é. Eu acho que essa temperatura faz bem à política da cidade. Roberto, concorda? Assina embaixo. É. Até porque, dentro do meu partido, tem o Dr. Xavier, eu acabei não encontrando ele para falar desse assunto, mas tenho certeza que da parte dele talvez não tenha interesse. Estou comentando algo que eu não conversei com ele. Por mais que eu venha indicar dentro de uma ordem jurídica, que eu estou sendo notificado pelo presidente, cabe ao vereador do meu partido saber se ele aceita ou não, né? Roberto do Proerd e Pio Mielo são os nossos convidados aqui no Café com Fatos, na edição desta quinta-feira. Nós temos que fazer um rápido intervalo. É uma pausa rapidinha, a gente volta já já, tratando deste e outros assuntos que envolvem o Legislativo de São Caetano. E se envolve os vereadores, envolve você, morador da cidade também. A gente volta já. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento.
Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Não dê asas a dengue. Ao eliminar o acúmulo de água parada em casa, você evita que o mosquito transmissor da doença deposite seus ovos. Passe essa informação a seus vizinhos. Aqui, a dengue não tem chance. DAI, Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul. Caetano conta agora com a Patrulha DAI para evitar o desperdício de água. Viu desperdício? Chame a Patrulha DAI. Basta ligar que os patrulheiros estão nas ruas. E não esqueça, você também pode colaborar. DAI, Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul. Com certeza tu me conoce. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho! Mereci uma foto em la página de esporte. Oh, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Isso aqui, o Café com Fatos volta rapidinho, até porque o programa tá bombando. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Quanta gente mandando pergunta, tomara que dê tempo de passar por todas, mas mesmo que não dê, obrigado pela sua participação. E o tema não podia ser diferente, né? Política de São Caetano, Câmara Municipal, a Câmara sendo protagonista aqui no cenário de São Caetano e a presença hoje de 2 vereadores aqui, Pio Mielo do PT e Roberto do Proerd do PMDB. E já quero aqui mais uma vez dar espaço aos nossos internautas, como o Paulo do bairro Boa Vista. Obrigado pela participação, Paulo. Boa noite. Pergunta o seguinte, vereadores, vocês acreditam que existe mesmo uma forte oposição instalada no G11 ou é mais um grupo independente e momentâneo na casa? Pergunta difícil, né? Era melhor perguntar para o G11 essa, né? Eu acredito que existe um movimento de uma maior independência da casa e passa inclusive pelo G8. Eu acho que isso mexe com todos nós. É um processo de fiscalização maior, é um processo de atuação, né, mais presente, de uma maneira mais contundente. Eu acredito que dentro do G11 há vereadores que já passaram por um 2014 com uma postura de oposição, né? Há colegas dentro do G11 que estiveram em 2014 de maneira mais veemente, uma postura de oposição ao governo, mas há outros colegas que ficaram em 2014 numa posição de situação, né, de apoio ao governo. Então eu acredito que ainda é muito cedo para esse posicionamento. Eles se juntaram com um objetivo muito específico, eleger o presidente da casa e tiveram sucesso. A postura ao longo ao decorrer do ano vai se dar, eu acredito que sessão a sessão, tema a tema. Eu acredito que o diálogo terá que ter um ajuste fino entre executivo e legislativo para o conjunto dos 19 vereadores, porque também você não pode cair na pressão do G11 e não atender às reivindicações políticas do G8. Roberto é representante, é um vereador atuante, presente em diversos bairros, traz demandas de bairros, necessidades do bairro que precisam ser atendidas, assim como a gente. Então, eu acredito que este equilíbrio será benéfico para a Câmara, de uma maneira geral. Agora, oposição sistemática do G11 eu não acredito. Pode haver ali um grupo, né, e a gente respeita de maneira mais contundente, mas não acredito que seja a opinião dos 11 colegas que pertencem a este grupo. Roberto, quer falar? Diferente, talvez, concordando com o meu colega Pio, né? Eu não tive o momento de conversar com meus colegas que estão nesse grupo G11, até porque depois que terminou a eleição para a presidência, para a mesa diretora, nós teve todo aquele momento de recesso. E cada um teve suas particularidades para cuidar da família, para descansar, e retornamos e eu não tive o momento de conversar com esse e aquele, até porque todos nós ali temos uma afinidade em comum, um trabalho dentro da cidade.
e respeito a opinião, até a oposição de cada um dos colegas. Mas vejo que eu não acredito que esse grupo do G11, que se fala que é uma oposição, venha se manter por muito tempo. Até porque tem as necessidades dentro da cidade, da própria Câmara, e acho que com o passar do momento aí que nós estamos retornando ao trabalho, as coisas possam mudar. Eu acredito nisso, né? Até porque, todo mundo sabe, era um grupo quase único, e aos poucos foi desfazendo aí por uma questão de posição. Então eu acredito que isso ainda possa reverter. Bem, vamos... O que quer complementar? Só complementar. Assim, agora, eu acho que há 2 pontos que merecem destaque. Um, o governo começa em 2015 com uma agenda extremamente positiva para a cidade. Primeira cidade que já entregou os uniformes para as escolas. Bem lembrados. Né? Estamos entregando aí os kits escolares, estamos reorganizando diversos setores, principalmente na saúde e na limpeza pública. Então, passados 2 anos de alta complexidade na administração da cidade, a gente começa 2015 com uma agenda extremamente positiva. Segurança, no ponto positivo. Segurança positiva, assim, os indicadores, perfeito. Os indicadores de segurança, a gente viveu uma crise na segurança lá atrás, hoje a cidade volta a ter um sentimento de uma cidade mais segura. Um outro ponto é que eu tive um requerimento rejeitado na última sessão. Então isso pode ser um alerta. A gente apresentou um requerimento questionando o Ministério da Saúde, que inclusive provocou um debate interno do meu partido, né? Alguém do PT questionando alguém do PT. Isso mostra que o interesse da cidade está acima do interesse partidário. Eu apresento um requerimento de informações ao Ministério da Saúde. Sobre a UPA do bairro Mauá? Questionando sobre a UPA do bairro Mauá, o porquê da demora, o porquê de repasse, se iremos ou não transformar a UPA em CAPES 3, que é o que eu defendo, o que a gente defende. E misteriosamente, pela primeira vez, os 10 colegas, porque o presidente não vota, votaram contrário a este requerimento. Não houve nem espaço para debate. Então ali eu acendi o radar, acendi o sinal de alerta. Espero que seja apenas uma opinião contrária, não seja um instrumento de oposição sistemática a qualquer requerimento, a qualquer projeto que qualquer um dos vereadores do G8 apresente. Porque era um requerimento correto, dentro da lei, discutir um tema importante para a cidade, a meu ver, sem argumento consistente, foi rejeitado simplesmente para que se rejeitasse um instrumento nosso. Eu acho isso um erro, mas pode ser um indicativo que, se não cuidar, esse bloco que hoje eu acho que caminha para uma independência, pode ficar uma oposição sistemática. Precisa ter cuidado. Se fortalecendo. Vai se fortalecendo. Precisa cuidar. É isso. Por falar em G11? Vamos ouvir o presidente Paulo Botura, que foi ouvido pela reportagem da Web TV São Caetano na sessão que abriu os trabalhos nesse ano de 2015, essa semana, na terça-feira. Vamos lá ao VT. Essa eleição agora das 2 comissões interessou ao governo, interessou à oposição? Qual a sua opinião? Interessou, na verdade, ao povo de São Caetano do Sul e ao próprio governo, por que não? Eu não vejo motivação para não interessar ao governo as comissões formadas. Nas 2 comissões nós tivemos aí 2 vereadores, aliás 4 vereadores, que renunciaram aos seus cargos. Como é que fica isso? As comissões ficam mancas assim? É uma faculdade que prevê no regimento. Eu acho que eles podem renunciar e nós vamos aceitar a renúncia tacitamente. Mas quem é que vai entrar no lugar desses que renunciaram? Eu, na verdade, vou analisar, vou ver a proporcionalidade, verificar se existe sobra de vereadores e aí sim, não tenha dúvida que a gente fará desta forma, observado a proporcionalidade dos partidos. Eu entendo que não há necessidade porque nós somos em 19 vereadores. A mesa tem composição para presidente, vice, primeiro, segundo e terceiro secretário. Já consome aí 5 nomes de vereadores. Não há necessidade de uma nova eleição. Não há necessidade de uma nova eleição. O que sobre isso, presidente? Fala que poderá ser renunciado, que ele pode e a renúncia é tática. Agora, houve vereador dizendo que recorreria até à justiça para que houvesse uma nova eleição. Eu acho que é uma tática que já usaram no expediente da presidência e eu tenho toda certeza que irão fazer da mesma forma. Mas não vejo. A presidência ela respeitou o regimento interno, a presidência ela registrou os ditames legais para a composição das comissões e eu não vejo, na verdade,
qualquer infringência de norma legal que possa embasar qualquer ação judicial. A posição era, início, a presidência da Comissão de Justiça para o Chico Bento e cada grupo indicaria 2. Na Comissão de Finanças seria o Parra e também cada grupo indicaria 2. Esse era o pacto definido. E eu acho que a proposidade estava aí, porque não vejo motivação para não aceitar isso, porque era uma linha de conduta, de proporcionalidade, de legalidade, de pessoas que comporiam, na verdade, as comissões. Tá aí. Então você acabou de acompanhar a fala do presidente da Câmara, Paulo Botura, que é o interlocutor, que é o porta-voz do G11, dando as suas justificativas e o que ele previa também na terça-feira, quando foi feito o VT, sobre esses próximos passos. Aqui nos estúdios, com os vereadores Pio Mielo do PT e Roberto do Proerd do PMDB, e na ponta da linha nesse momento, mais um vereador. Ó, daqui a pouquinho a gente tem mais que o G11 aqui, viu? Já vamos para o G4 aqui na Web TV São Caetano, no Café com Fatos. Vereador Dr. Éder Xavier. Boa noite, doutor Éder, tudo bem? Boa noite, meu Cabral, Anderson Afonso. Esse programa tão esperado pelo povo de São Caetano do Sul, Café com Fatos. Pio Mielo, um abraço. Roberto Proerd, um abraço. E a todos aqui que estão vendo a Web TV Nossa Cidade é o canal. É um prazer e satisfação falar com vocês. Bom, doutor Éder, a gente está discutindo aqui com os vereadores, inclusive agora colocamos o VT do Paulo Botura, o que vai acontecer a partir de agora. Muitos internautas fazendo questionamento, a população de São Caetano. Afinal, como será definido o imbróglio das comissões? Vai parar na Justiça? Vai ter que ter uma nova eleição? Ou o presidente da Câmara, Paulo Botura, vai arbitrar sobre isso e vai indicar ele mesmo os próximos nomes a compor essas duas ausências em cada uma das duas comissões? Bom, é o seguinte, Pedro, na verdade, nós estamos eu estou assistindo o programa desde o início, e aí comentários foram feitos pelos meus colegas, comentários bastante procedentes. Na nossa cidade nunca houve oposição, nem há expertise em oposição ou situação. Nós tivemos 8 prefeitos eleitos pelo povo, é uma cidade, Vila de Santo André, é uma cidade que se tornou autônoma ou independente há pouco tempo, 65 anos. Nós tivemos 8 prefeitos eleitos e o Paulo é o 9º prefeito eleito. Então, quem sentava lá no trono falava, é o próximo, é assim, é por diante. Agora o Paulo rompeu isso, o Paulo Pinheiro, e agora nós estamos vendo um novo momento, estamos aprendendo a fazer isso é oposição, situação, aprendendo a trabalhar nesse sentido. Não é mais uma Câmara subserviente. Então, tudo isso foi falado no programa até agora, isso é positivo. Agora, objetivamente, é o seguinte, aí eu não ouvi essa discussão, mas não há dúvida, é minha interpretação, respeito outra qualquer, dos meus colegas do G8, que está firme e forte, de que todo esse trabalho não é nem pela política boa, parte de São Caetano, coisa nenhuma. Isso aí, na verdade, é uma construção política de quem aposta no pior, quanto pior, melhor, comandada pelo senhor José Auríquio Júnior, que ele pretende aprovar as contas dele para que venha a ser, e não será aprovada as contas dele. Então, o que nós explicamos todo é um trabalho insano, né, de alguém que fez o maior rombo, José Auríquio Júnior, nas contas de São Caetano do Sul, deixando para o Paulo pagar, e bombas de efeitos retardados no colo do Paulo. Então, agora o que eles querem? Aprovar a conta. Então, falamos que é um desafio aquele que é presidente, o cargo de presidente, o São Paulo Botura, está sob júdice. Ele é presidente sob júdice, se fizeram a mesma manobra que fizeram agora para a eleição da mesa, para a eleição das comissões, fizeram a mesma manobra que fizeram também uma manobra política para aprovar as contas do senhor José Auríquio, fizeram essa mesma manobra para a eleição da mesa. Então, isso tudo, pelo jeito, se houver composição, essa conversa errada, tudo, para mim isso tudo que vai resolver é só a justiça. Se continuar essa intenção, não de fazer bem para São Caetano, para aprovar as contas do senhor José Auríquio Júnior, não é? Então, isso tudo só a justiça realmente, esse imbróglio, que, como disse, é positivo. É positivo para trazer isso que é necessário ser feito, trazer à lume a discussão da dívida, porque essa bendita dívida que esse José Auríquio deixou para São Caetano não foi discutido, foi imprudente do senhor Paulo Pinheiro de não permitir, ou quem quer que seja, e os vereadores não abrir, logo no início de 2013, a CPI que é o pedido da dívida. Então, quem sabe agora nós possamos trazer a discussão que a eleição para São Caetano do Sul é a eleição também aprovar as contas desse
esse homem que destruiu as finanças de São Caetano do José Euríquio Júnior. Então eu vejo só a justiça, se continuar assim, e ter que o Grupo G8 quer fazer justiça e verificar como é que estão essas contas, só a justiça poderá resolver isso, Leandro Amaral. Esse é meu ponto de vista. Bem, doutor Éder Xavier, grande abraço. Alô? Tudo bem com o senhor? Doutor Éder Xavier, o Carlos da Vila Gerte, inclusive, perguntava sobre a relação de todo esse imbróglio em São Caetano na Câmara com a votação das contas do ex-prefeito José Euríquio Júnior, e o senhor já respondeu a essa pergunta. Eu quero projetar o futuro para o cidadão que está nos assistindo agora. Na sua opinião, tudo isso que está acontecendo na Câmara tem que reflexo para a vida do morador de São Caetano do Sul, hein, doutor Éder Xavier? Boa noite. Perdemos contato doutor com o doutor Éder Xavier? Bom, mas aí a gente repercute, deu para ouvir também a avaliação inicial. Doutor Éder, o senhor nos ouve? Agora estou ouvindo. Agora então fica... da sua fala eu não consegui ouvir. Então vamos lá, é o Anderson Afonso falando. Eu disse que um dos nossos internautas fazia referência exatamente a esse comentário que o senhor fez agora sobre as contas do ex-prefeito José Euríquio Júnior. Mas a minha pergunta se refere ao cidadão. O cidadão de São Caetano que observa esse embate na Câmara Municipal, para ele, o que muda? Para o cidadão, para o cidadão, isso não muda absolutamente nada na vida dele, nos interesses de que o legislativo, né, e o executivo devem dar satisfação, devem contribuir para o bem-estar, o bem comum da população. Isso não muda nada. Mas quem é que começou esse trabalho? Quem é que está fazendo isso? Reitero, tudo está acontecendo na Câmara para aprovar as contas do José Euríquio Júnior, sob comando desse moço, e infelizmente, nós não temos condições nenhuma de aprovar as contas do senhor José Euríquio Júnior. Então, quem para a Câmara, quem vai prejudicar o cidadão, é o senhor José Euríquio Júnior, que está comandando esses 11, que é composto, na sua grande maioria, por jurássicos. Jurássicos que têm problema na justiça de todo tipo. Por exemplo, o Paulo Botura. O senhor Paulo Botura tem todo tipo de problema na justiça, é hora de discutir isso. Ele está criando uma situação difícil, moral para a Câmara. Ressaltamos os bens do senhor Paulo Botura disponibilizado, no caso Cressone, as fazendas dele. Então, nós temos que discutir de verdade, um novo tempo em São Caetano do Sul. A luta de situação e oposição, fazendo com que as coisas sejam transparentes em São Caetano do Sul. Esse José Euríquio Júnior dando apoio para esses 11, para os 11 que elegeram esse Paulo Botura, enfeia a casa. Cria uma situação difícil, moral para a casa. Agora, o presidente tem todo tipo de problema na justiça. Agora, doutor Éder, tem que ser discutido. Agora, doutor Éder, só a gente fazer aqui rapidamente o encerramento, de forma prática e objetiva. Quando chegarem as contas do José Euríquio Júnior referentes ao exercício de 2012, o senhor vai votar de que forma? Contra ou a favor? Pergunta, aliás, também do nosso internauta Diogo Tecchia. Eu não sou técnico como é técnico os técnicos do Tribunal de Contas. Os técnicos do Tribunal de Contas, verificaram as contas de 2012, que foi para quase 300 milhões a partir de maio de 2012, na gestão do senhor José Euríquio Júnior. Eles, técnicos, os três, o conselheiro relator, o conjunto de conselheiros relator da Câmara, todos apontam para que haja a reprovação das contas. Se tiver alguém que tem mais capacidade de entender as contas técnicas, o Tribunal de Contas, entre os 19 vereadores, que vote não para sua consciência, mas vote contrário à letra, ao que está estipulado, a matemática. O professor Pio aí, que é matemático, pode verificar. 2 mais 2 é 4. E é isso que encontraram nas contas do senhor José Euríquio Júnior. Eu votarei contra. Sempre lutei para votar contra. A oposição ao senhor José Euríquio Júnior, São Caetano do Sul, chama Éder Xavier. Doutor Éder, obrigado pela participação, boa noite. Um abraço para todos os meus companheiros que estão aí nesse programa. Isso, e nós seguimos de volta aqui, Café com Fatos, bastante polêmico hoje, e o objetivo é esse, discutir, dar o ponto, o contraponto, e aliás, até chamar a atenção, foi colocada essa questão do Euríquio, para quem está em casa também entender, mas o que tem a ver a Comissão de Finanças? É o seguinte, primeiro, não se tem garantia nenhuma de quando as contas do ex-prefeito José Euríquio chegarão efetivamente à Câmara de São Caetano. Segundo, mesmo que cheguem, não tem uma data específica de quando elas entrarão em pauta para votação no plenário. Por quê? Então, o primeiro local que as contas passarão, e os vereadores podem me corrigir se eu estiver errado, é a Comissão de Finanças. Por isso está todo mundo falando da Comissão de Finanças. Mas quem põe em votação é o presidente? É o presidente. A Comissão de Finanças tem um prazo, 30 dias, não é mesmo, Pio? Sim. Prazo de 30 dias para dar um parecer. Então, chegou na casa,
o presidente e os outros integrantes da Comissão de Finanças podem no primeiro dia dar um parecer ou no 30º dia dar um parecer. A partir daí as contas vão para as mãos do presidente da Câmara, que tem 60 ou 90 dias, se não me falha a memória, para colocar em votação. E aí depende do plenário. Hoje, se não me engano, para reverter um parecer, se vier contrário realmente, o senhor José Eurico Júnior tem que ter 13 dos 19 vereadores, é isso? Então ele precisa de um G13. Ele precisa de um G13 no mínimo. Não tem um G13 ainda. Então. Aliás, tem gente que acha que não tem nem o G11 na votação das contas, porque tem vereador que diz que uma coisa é a eleição da mesa, outra coisa é a votação das contas. Mas supondo que ele tivesse os 11, ainda teria que pegar no mínimo 2 do G8. E aí como é que fica esse imbróglio todo? Tem essa conexão? É possível fazer essa conexão? Ou é um só dos ingredientes e a Comissão de Finanças é muito maior que isso? Eu acho que é um dos ingredientes e a Comissão de Finanças é muito maior do que isso. Eu não fui eleito vereador com 1.396 votos, nem nosso amigo Roberto, né? Tanto eu quanto ele, vereador eleito de primeiro mandato, uma das eleições mais duras da história da cidade, para discutir especificamente se as contas do ex-prefeito seriam rejeitadas ou aprovadas. Nós fomos eleitos e estamos aqui pleiteando espaço político nas comissões para ajudar na governabilidade da cidade. Primeiro, há muitos boatos. De maneira concreta, eu não recebi nenhuma prévia, nenhum parecer do Tribunal de Contas. O fato que eu reconheço é que de 2012 para 2013, no primeiro ano da gestão Paulo Pinheiro, a cidade herdou de fato uma dívida de mais de 250 milhões de reais. 33% aproximadamente do orçamento concreto foi tomado de endividamento, o que estrangula a capacidade de investimento, o que estrangula o pagamento de serviços da cidade. Isso é um fato concreto. Agora, o parecer do tribunal, porque a Câmara não vota as contas, a Câmara vota um parecer que o Tribunal de Contas remete à Câmara. As contas de 2011, o Tribunal enviou um parecer favorável e o conjunto dos vereadores acompanhou o parecer. Então, se provavelmente chegar um parecer contrário, o conjunto dos vereadores irão acompanhar este parecer. Até porque aí o doutor Éder foi muito bem, para que a gente vote contrário um parecer técnico do Tribunal de Contas, há de se ter uma grande argumentação técnica, uma grande argumentação jurídica. Então, a Comissão de Finanças vai ter um papel importante neste processo, mas não é o único papel. Seria apequenar a Comissão de Finanças e Orçamento simplesmente na discussão das contas de 2012 do ex-prefeito. Até porque temos que olhar para frente, chega de olhar para trás, né? Já chega dessa volta, desculpa o pleonasmo, dessa redundância de volta ao passado. Foi olhar para frente. A cidade tem problemas, a cidade tem demandas, a cidade tem exigências que só a contextualização, só a unidade política para trazer de volta. Isso. Se você perguntar o meu voto, eu tendo a acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Pois não. Roberto do Proerte. Bom, acho que o Pio resumiu toda essa fala em relação à parte das contas. Eu também não poderia ficar de fora, até porque no início do nosso mandato houve um grande desgaste na cidade e o Dr. Paulo acabou pagando um preço muito alto devido à falta de pagamento aos fornecedores. Não sei se o meu colega Pio aqui recebeu uma documentação, que pelo menos eu acabei recebendo, das empresas, de uma lista que a prefeitura estava devendo. O Dr. Paulo teve que fazer uma negociação, não tinha dinheiro em caixa, pegou totalmente o caixa vazio. A própria CND, nós estávamos com uma não tinha certidão negativa de débito. E até quando veio o parecer do Tribunal de Contas de 2011, diferente da votação de outros colegas, tinha uma pequena dúvida. E nessa pequena dúvida aí, que não foi esclarecida, eu votei contra. Tanto é que, para quem se lembra, foi eu, estava no exercício o Coronel Quesada e o Éder Xavier. E talvez não vai ser diferente nas contas de 2012, até porque não é boato, é fato. Isso vem nas manchetes dos jornais, nos canais de comunicação, em relação à irregularidade na prestação de conta do ex-prefeito. Então, não vai ser nenhuma novidade o meu posicionamento quando vier as contas. Pois não. Bem, então, nossa, se passa. E hoje foi uma edição especialíssima aqui do nosso Café com Fatos, né?
numa semana quentíssima, muitas informações importantes. E se a gente ficasse aqui tranquilamente mais uma hora, certamente teríamos muito o que falar e com muita participação dos internautas. A gente quer agradecer muito aqui, não deu tempo de fazer as perguntas, mas obrigado de coração a Amanda Galo, Murilo do bairro Fundação, a Paula Fernanda, o Diogo Sanches, o Nelson Amaral, o Pedro Henrique, o José Fiorotti, gente que nos acompanha aqui, tantos outros que pegaram um pedacinho da sua noite para acompanhar uma discussão que a gente certamente acredita, é por isso que nós estamos aqui, isso nos motiva, interessa sim a você, que é cidadão de São Caetano do Sul. E a gente agradece também muito os vereadores que abrem espaço na agenda para essa discussão que é cidadã, que é importante, que é fundamental para os destinos da cidade. Pio Mielo e Roberto do Proerd estiveram conosco. Espaço para suas considerações finais, já agradecendo a sua presença aqui, Pio. Até a próxima, bom trabalho e boa noite para você. Boa noite, meninos, internautas. Agradeço esse espaço democrático que traduz com uma linguagem simples, direta, incisiva, um pouco dessa engenharia política que acontece no dia a dia. Parece que não, mas esses desenhos impactam diretamente a você, cidadão, cidadã, porque afinal as leis, as principais decisões são tomadas na Casa Legislativa a qual a gente representa. Então, obrigado por este espaço. Estamos à disposição para que você nos visite em nosso gabinete, nas sessões. Estamos aqui aguardando um próximo convite deste importante espaço. Legal. Roberto do Proerd, o mesmo agradecimento a você e até uma próxima oportunidade. Os seus cumprimentos e a fala final aqui no programa. Eu agradeço mais uma vez o convite, através da pessoa de vocês. Foi um prazer imenso estar discutindo. Acho que a nossa cidade só vem ganhar com isso. Agradeço estar aqui hoje com o Pio Mielo, né? Fazendo essa dobradinha. Apesar dele ser corintiano e ser santista, a gente se entende aqui. Ambos alvinegros. Mas também quero deixar o espaço aqui, esse momento, e dizer para todos que estão nos acompanhando, é um prazer imenso de ter a participação do público, dizer que, dependente de qualquer coisa aqui, a minha fala é assim: o Geode está forte, está firme, somos um grupo, somos amigos, estamos trabalhando para a cidade, o bem-estar, juntamente com o prefeito. Conte conosco. É isso aí. E nós também contamos sempre com a sua audiência. Obrigado mais uma vez. A gente pensa dessa forma, mesmo que bastante humilde, bastante pequeno e singelo, mas contribuindo com a democracia e dando a oportunidade de você, internauta, acompanhar um pouquinho mais da política. Porque a gente fala, não adianta nada simplesmente ter rejeição à política, criticar, mas fazer isso dentro de casa e não tentar interagir, acompanhar mais o dia a dia da classe política. Política é igual todo profissional. Tem o bom e tem o mal, não pode generalizar. Então tem que buscar, tem que acompanhar, e é isso que a gente busca aqui. A Câmara Municipal, a gente costuma dizer que é onde ecoa todo o sentimento da sociedade. Você encontra o vereador na feira, no mercado, você o cobra e tem a oportunidade de dar transparência, e tem assim que como cobrar fizeram. Mesmo. Exatamente. Tem que cobrar mesmo. E assim como fizeram os dois vereadores de abrir espaço na agenda, está aqui. Então, obrigado a você que nos acompanha. Quinta que vem estaremos de volta, ou a qualquer momento na programação. E quero mais uma vez também agradecer e convidar você a vir tomar um cafezinho aqui gostoso. A gente já tomou o nosso, vamos tomar mais um, mas você também ficou com vontade, ficou com a aguinha na boca? Então vem aqui conhecer não só café, mas tem bolo, doce, salgado. Sobe aonde? No Café São Martim, aqui pertinho da Web TV São Caetano, Rua Amazonas, 363, loja 2, no centro. Tem erro. Pegou a Goiás, Amazonas, se perdeu, ficou na dúvida, pergunta onde é Café São Martim, Web TV, todo mundo conhece. Telefone 4221-6874, fala com a Aline, fala que você viu a propaganda aqui, o anúncio, e olha que eu testemunhei, é bom demais, viu? Café, bolo, tem almoço também, tudo mais. O Gustavo Baena vai lá todo dia, nosso diretor aqui, também recomenda, viu? Venha conferir e até a próxima quinta. Não nos abandone, por favor. Boa noite. Um abraço. Tchau, gente. Valeu. Você acabou de assistir Café com Fatos. Oferecimento Café São Martim, uma boa pedida em São Caetano.